Eu tenho uma grande inspiração na minha casa, que é o meu pai. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser médica. A gente gosta de anestésicos sem vasoconstritores para pacientes cardiopatas, principalmente quando eles estão descompensados. Se é um paciente que vem com uma pressão sempre controlada, o que acontece habitualmente é que eles ficam ansiosos, eles têm medo, eles ficam estressados e aí essa pressão sobe. Bem-vindos a mais um ContietoCast, mais um episódio que vai fazer um sucesso aí para vocês de casa, saberem tudo sobre cardiologia e odontologia, a relação entre eles. Eu estou aqui hoje com uma convidada super especial, cardiologista pela USP, eu vou ler aqui o currículo dela. Faculdade de Medicina pela UNOeste e especialista em Clínica Médica pela FAMEP, Cardiologia e Ecocardiografia pelo INCOR, na Faculdade de Medicina da USP. Que trajetória, hein, doutora? Obrigada. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite e por estar aqui conosco nessa mesa. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. Me conta, vê um pouquinho aí da sua trajetória, agora o microfone é seu. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o convite de vir aqui falar sobre um assunto tão legal. Tão relevante também, né? Exatamente. E me conta, doutora, eu sei que você hoje tem 2 filhos pequenos, o Miguel e a Maria Fernanda. Como que é equilibrar esses pratinhos junto com a cardiologia, com tanto sucesso aí nesse consultório? É o que você falou, é um equilíbrio de pratinhos, aí a gente vai ajustando as rotinas, eles são ainda bastante pequenininhos, mas as coisas vão caminhando e vai dando tudo certo. Tá sendo muito gostoso toda essa fase. Ai, que delícia. Eu também tenho 2, você já sabe, é uma delícia equilibrar esses pratinhos. Cai uns pratinhos aqui, outros pratinhos acolá, mas a gente vai dando certo. Equilibrar. E me conta a sua inspiração para seguir essa carreira dentro da cardiologia. Eu tenho uma grande inspiração na minha casa, que é o meu pai. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser médica. E desde que eu entrei na faculdade, eu quis fazer cardiologia. Meu pai é cirurgião cardíaco e ele sempre amou muito a profissão dele, sempre trouxe esse amor para nossa casa. Então, acho que eu não me via fazendo outra coisa. Eu fugi um pouquinho da cirurgia, mas não consegui sair do coração ali. Ficou todo mundo batendo no mesmo ritmo. Exatamente, tá todo mundo junto. E seu pai super feliz, né? Feliz. Que você entrou aí na mesma carreira, mais ou menos, mas entrou na mesma área, na mesma sintonia. Então, a gente já tem um spoiler do tema de hoje. O tema do dia, vocês já sabem, é a relação de cardiologia com odontologia, né? Será que a gengiva pode afetar alguma coisa no nosso coração? Eu tenho certeza absoluta que esse papo você vai gostar. Esse papo é para você e é um papo de qualidade. Após essa aula, doutora Verônica, de inspiração dentro de casa sobre cardiologia, eu vou aproveitar o gancho aqui para a gente falar um pouco como vai funcionar o nosso podcast, tá? Vamos começar a falar para você que está em dia com o coração, se precisa ou não ter algum cuidado especial dentro do consultório odontológico com seu dentista. Vou seguir com a linha de pacientes cardiopatas e seus medicamentos, que tipos de cuidados o paciente deve saber que tem que ter dentro do consultório quando vai a um dentista e que tipos de cuidado o dentista precisa saber que precisa ter com esses pacientes cardiopatas, né? Muitas vezes se é necessário algum tipo de encaminhamento, alguma suspensão de medicação, aferir pressão arterial, como que funciona esse manejo no dia a dia do consultório. A gente sabe que a boca, ela não está isolada, ela faz parte de todo o nosso corpo, é um único sistema, né? Então, eu vou começar com uma primeira pergunta para a gente já dar um start aqui no nosso bate-papo e começar a produzir conteúdo para essa galera. Doutora Verônica, é verdade que muita gente pode estar sofrendo um infarto hoje, neste momento, não por causa de dieta ou sedentarismo, mas por não ter cuidados ou ter negligenciado uma simples inflamação dentro da cavidade oral. É verdade isso? O que você entende sobre esse assunto e como você conduz isso no seu consultório? Hoje em dia a gente sabe que a saúde bucal ela faz parte da prevenção cardiovascular. Quando o paciente ele tem inflamação da gengiva, infecções bacterianas, isso aumenta o risco dele de desenvolver doenças cardiológicas. Por exemplo, uma inflamação da gengiva, uma
ela aumenta a inflamação, é uma inflamação crônica, uma inflamação sistêmica que favorece a aterosclerose e aumenta o risco de infarto e AVC. Não é um fator isolado. Lógico que a gente vai avaliar em conjunto junto com colesterol, com pressão, mas é um fator importante que contribui também. E quando a gente fala de infecções dentárias, a gente tem que tomar cuidado com o risco de bacteremia, e isso pode levar a quadros de endocardite, que é outra doença grave do coração. É muito comum a gente ver pacientes falando, é só uma limpezinha, ou tipo, eu nem faço muito tártaro, eu não vou no dentista. Mas a grande questão é que a gente não sabe o risco que tem por trás dessa negligência, né, em fazer uma limpezinha, ou qualquer coisinha, ou com qualquer pessoa, ou não fazer porque acha que não precisa, né? Porque a gente sabe que tem outras relações com outras doenças e são bem preocupantes, né? Porque uma endocardite leva para uma UTI. Ou um AVC, obviamente que a gente tem outros fatores, mas tem um risco maior de AVC ou infarto por uma negligência de cuidados orais tão simples, não é tão interessante a gente cultivar isso. A gente precisa, na verdade, como profissional da saúde, ser mais enfático nisso durante nossas abordagens com o paciente, porque muitos casos, assim, eles mesmos não sabem porque a gente mesmo não conta. Então, é uma negligência, às vezes, por parte duas vias, né? Pelo profissional ou pelos profissionais e também pelo paciente que não tem conhecimento. Então, é bem interessante a gente saber que existe esse risco e poder... Com certeza. Que doenças bucais, doutora Verônica, pode preocupar um cardiologista, né? A ponto de vocês precisarem encaminhar um paciente que chega no seu consultório para uma avaliação odontológica? Primeiro que todo paciente que chega no consultório, a gente deve orientar que ele cuide da saúde bucal, tá? Isso faz parte do cuidado ali, do cuidado integral da saúde. Quando o paciente chega no consultório com uma queixa, uma inflamação de gengiva, um quadro crônico, sangramento gengival ou infecções dentárias de repetição, esses pacientes, com certeza, eles são encaminhados para uma avaliação do dentista. Mas, de praxe no consultório, a gente sempre orienta eles fazerem a avaliação de rotina, assim como eles fazem o check-up anual, cardiológico, vão no geriatra, que eles vão ao dentista para poder cuidar da saúde bucal, que isso é muito importante. E isso mesmo pacientes saudáveis? Todos os pacientes. Já existe um cronograma de check-up na qual você inclui na conversa esse fato. Mas os pacientes, eles costumam entrar nesse assunto ou geralmente eles não... Na consulta, a gente costuma fazer uma busca ativa. Da mesma forma que eu pergunto para o paciente se ele se alimenta bem, se ele faz exercício, se ele dorme bem, eu pergunto se ele cuida da saúde bucal. Acho que isso é importante. E enfatizar o fato tão simples de escovação, que muitos, né, negligenciam também a escovação do fio dental, porque acham que não tem nada a ver com um cardiologista. Eu estou no cardiologista, não estou no dentista para me perguntar coisas de boca, né? Existe realmente uma grande conexão. A gente sabe, os estudos científicos mostram da gengiva, né, dos fatores de inflamação que levam a gengivite e até a periodontite, que são doenças inflamatórias, ligadas diretamente no coração, principalmente ao endocárdio, não é isso? E aí, de onde vem a endocardite? As bactérias vêm pela corrente sanguínea e elas vão, por quê? Direto para o coração. Por que o coração é eleito essas bactérias chegarem até o endocárdio? A gente tem dois pontos aqui. A gente tem as inflamações da gengiva, que são as periodontites, que elas causam um quadro de inflamação sistêmica ali, liberação de citocinas, fatores inflamatórios, que favorecem a aterosclerose, que também é uma doença inflamatória, e aí favorecendo a aterosclerose aumenta o risco de infarto e AVC. E a gente tem também as infecções bacterianas, que podem levar a quadros de bacteremia. E esses quadros de bacteremia, eles predispõem o paciente a um quadro de endocardite, porque essas bactérias elas têm um tropismo ali pelo coração. E elas vão grudar principalmente nas válvulas e podem destruir a válvula. O paciente pode tanto ir para uma UTI, precisa de antibiótico de tempo prolongado, podendo precisar até de cirurgias cardíacas. Até cirurgias chega a acontecer. A frequência disso, como que é no consultório? É muito alta, é muito baixa, não é frequente? A endocardite é uma doença rara, ainda bem, porque é uma doença muito grave, tá? E é por isso que a prevenção é tão importante. E pode levar a quadros sistêmicos de septicemia também? Sim. A endocardite, ela é uma doença
ela começa ali na válvula, né? E ela pode levar a quadros de sepse, choque séptico, destruição da válvula. E aí a gente tem que fazer um tratamento com antibiótico prolongado. Tá? Um tratamento geralmente aí de 4 a 6 semanas. E inclusive com indicação cirúrgica em alguns casos. Para refazer válvulas. Para trocar a válvula. E isso é importante, porque né, ninguém entende que, de repente, não escovar o dente te leva a uma UTI, né? Uma coisa bem drástica, né? Seria até difícil de imaginar uma pessoa leiga no assunto entender como que eu não escovei o dente, parei numa UTI e estou fazendo uma troca de uma válvula no coração por causa disso. E a gente sabe que, a gente como da área da saúde, a gente já tem costume de ver assuntos como esse, periodontite por causa da inflamação, né, a gengivite, que todos são inflamações crônicas ou agudas, elas liberam inúmeras citocinas inflamatórias, aumenta a PCR, e isso daí geram quadros bem preocupantes. E que bom que não é tão frequente, né? Mas acontece. Acontece. Como é que a gente fala? Não é frequente, mas acontece sempre. Exato. E são quadros muito graves. E a questão também é que o diagnóstico não é tão simples. Nós, como cardiologistas, quando a gente vê um quadro... Porque geralmente esses pacientes vão no pronto-socorro e eles são diagnosticados com pneumonia, com outros quadros infecciosos. O diagnóstico de endocardite é um diagnóstico mais difícil, porque para diagnosticar endocardite a gente precisa pensar em endocardite. Então, a gente pergunta ativamente para o paciente, teve algum procedimento dentário recente, estava com infecção dentária, e é muito frequente a associação. Doutora, me conta uma coisa, hoje dentro da UTI eu sei que tem algumas leis aí, que eu nem sei exatamente em que país estão, obrigando hospitais a ter dentistas, né, especialistas em nível hospitalar, para acompanhar pacientes internados exatamente por causa desse risco, não? E são pacientes que têm uma imunidade menor, que já estão submetidos a diversos tratamentos medicamentosos. Você tem visto hoje na prática nos hospitais ter esse acompanhamento de saúde bucal a nível hospitalar? Atualmente, em todos os hospitais que eu atuo, a gente tem profissionais da saúde bucal trabalhando e avaliando os pacientes. Eles fazem tanto avaliações de rotina, em alguns pacientes, principalmente em ambientes de UTI, quanto quando a gente chama, precisa de alguma coisa, um paciente está com um abscesso, ou um paciente em pré-operatório de cirurgia cardíaca, geralmente a gente pede avaliação também. Então, hoje em dia, nos locais que eu atuo, sim. Que bom. A gente fica feliz, porque é uma evolução dentro da odontologia que não faz pouco tempo, na verdade não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo que isso começou a ser questionado, a ser levado como leis, como obrigatoriedades. Eu te pergunto, dentro da faculdade, na especialização, que seja de cardiologia ou na própria faculdade de medicina mesmo, existem protocolos criados de condução desses casos, ou nem falo de casos, mas as conduções de como lidar, como orientar pacientes em relação à odontologia. Vocês estudam sobre isso, criam protocolos ou não? É uma coisa que veio muito mais da prática clínica ou da evolução do mercado? Olha, eu formei em 2010, então eu não sei como está isso atualmente, mas na minha época não tinham. Isso veio muito mais da prática clínica e da nossa própria necessidade de ver o quanto isso é importante. E aí ir incorporando isso na prática clínica e o acesso aos hospitais, que tem os profissionais, tudo mais. Então, acho que foi uma coisa que foi crescendo aí nos últimos anos. Muito bom que tenha esse nível de consciência. A minha próxima pergunta vem, né, de nível de consciência, mas agora no sentido público. Você tem visto um nível de consciência maior em relação a essa saúde sistêmica, em relação aos pacientes te trazerem essa informação, ou ainda está em uma única via? Primeiro o profissional indo para o paciente. Então, como é que está esse nível de consciência? Paciente que chega no profissional, ele já tem essa consciência? Os pacientes que têm problemas cardiológicos, eles têm essa consciência. Tem mais essa consciência, mas acho que é uma coisa que vem das consultas, tanto das consultas odontológicas, quanto das consultas com o cardiologista. Eu acho que o dentista e o cardiologista, eles trabalham isso nos pacientes, mas os pacientes saudáveis eu sinto falta. Vem muito pouco. Falta uma conscientização maior. Falta ainda um pouco mais de informação, talvez, sim, né? Sim. Talvez. Eu acho que na medida que a odontologia teve uma época que deu uma diminuída nos palavreados, né? O dentinho
saiu do infantil para o adulto, uma limpezinha, um dentinho, e começou a diminuir um pouco dessa importância que tem, né, da saúde sistêmica e de boca como saúde sistêmica, e aí isso dificulta um pouco a conscientização de uma população, né, principalmente quando a gente fala de uma população com menor nível de estudos, né, então a gente consegue ter uma população mais difícil, uma população que não pensa muito em boca, até pelo acesso, né? Isso que eu ia falar. Até pelo Exato. acesso. É muito mais difícil o acesso. Mais difícil. E acaba sendo um assunto tão menos importante do que outros, né? Alimentação, ou até a questão de escola, que já tem sido um pouco mais enfatizado, que a parte de saúde bucal ficou consciência zero ou quase zero. Acaba ficando de lado, erroneamente, né? Espero que isso melhore aí nos próximos anos, nas próximas décadas, mas a tendência é melhorar, né? Porque a informação, ela tem sido cada vez mais fácil de se conseguir, né? Todo mundo tem acesso à rede social, todo mundo tem acesso a YouTube, tem tantas outras redes gratuitas que trazem boas informações. Só precisa selecionar, porque saem muitas informações erradas. Parte difícil, né? É a parte mais difícil. Agora vamos focar um pouquinho nos pacientes cardiopatas. Esses pacientes, eu entendo, eles são pacientes mais conscientes do problema deles e do que eles têm que ter de cuidados. Eles geralmente já chegam no consultório já, né, com a lista de medicamentos, eu posso, eu não posso, eu tenho ou não tenho, mas também ainda existe ainda os que têm dificuldades em até falar para o dentista, não, eu sou cardiopata. Né? Às vezes você fala, você tem algum tratamento médico? E o paciente, por não entender que faz parte de um processo sistêmico, fala, não, faz tempo que eu não vou no dentista, eu não estou indo nem no dentista. Mas você toma algum remédio? Aí não, aí toma, entendeu? Eu tomo 1 trilhão de remédios. Aqui é minha bolsinha com vários remédios. Então, esses pacientes, mais de forma geral hoje, eles são muito mais bem orientados, até pelos próprios médicos, que sempre, né, sempre estão dizendo lá, olha, cuidado, se for no dentista, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Que cuidados você tem com os seus pacientes cardiopatas quando que você avisa para eles avisarem ao dentista deles que pode ou que não pode? Eu, particularmente, peço para os meus pacientes me avisarem quando eles forem fazer algum procedimento, porque eu acho importante essa interação entre o cardiologista e o dentista, principalmente quando o paciente toma antiagregantes, anticoagulantes, para a gente avaliar se dá para manter isso durante o tratamento odontológico, ver se o paciente está compensado ou não da patologia cardíaca. Quando eu não tenho contato com o dentista, eu sempre faço uma carta, eu acho importante, falando como o paciente está, o quadro está compensado ou não, dando algumas orientações do ponto de vista medicamentoso aí para ele. Eu acho que isso, se precisa ou não tomar antibiótico antes, acho que esses são os pontos principais aí para orientar os pacientes. Geralmente a profilaxia antibiótica, você indica em que situações? Hoje em dia, a gente indica a profilaxia antibiótica para pacientes com alto risco de endocardite. Isso diminuiu bastante nos últimos tempos aí. O que acontece hoje em dia, a gente indica a profilaxia antibiótica para pacientes com alto risco de endocardite. Então, são pacientes com próteses valvares, pacientes com histórico de endocardite, pacientes transplantados com valvopatias e para algumas cardiopatias congênitas. Esses são os pacientes que a gente faz a profilaxia. Muito bem. Lembrando que é uma doença rara, mas é uma doença grave, por isso que é tão importante fazer essa prevenção. Sim. E nesses pacientes cardiopatas, eles tomam outras medicações. Você tem suspendido alguma para fazer procedimentos específicos? Ou, tipo, uma limpeza é normal, mas não suspende nada, mas num caso de uma extração, sim, vamos suspender o uso de uma S, alguma coisa mais específica? Nós, cardiologistas, a gente faz de tudo para não suspender, tá? Mas isso precisa ser individualizado. Primeiro, a gente precisa saber o que o paciente tem. Então, assim, colocou um stent, teve um infarto, tem uma insuficiência cardíaca descompensada. E aí, avaliando as medicações, a gente consegue ver, a depender do risco de sangramento do procedimento, se a gente pode ou não suspender. Mas isso é muito individual, porque depende muito do quadro cardiológico do paciente para a gente saber se é possível ou não a suspensão. É frequente a gente precisar, ou você indicar um procedimento ser feito em nível hospitalar nesses pacientes? Geralmente, a gente indica o procedimento em nível hospitalar se o paciente estiver muito descompensado e tiver muita urgência para fazer. Porque se for uma questão eletiva, por exemplo, o paciente acabou de infartar e precisa tratar alguma coisa.
a gente, se possível, pede para ele esperar um pouco para fazer o tratamento. Esperar aí de 3 a 6 meses para poder tratar com segurança. Se for um caso muito na internação ali urgente, aí a gente pede para fazer hospitalar, mas não é frequente. Outra coisa que a gente faz em regime hospitalar são as avaliações pré-operatórias de pacientes que internaram e precisam operar nessa internação. Aí a gente pede pro dentista para ele avaliar se tem alguma infecção na boca, principalmente para pré-operatório de cirurgias valvares, porque é muito importante nesse caso, até por conta do risco de endocardite. Sim, mais seguro para vocês até, né? Para todos. Diminuir o risco, aumentar, melhorar a profilaxia, a questão profilática melhor. Existe algum risco, algum sinal, na verdade, existe algum sinal que um dentista pode encontrar na boca de um paciente que seja sinal de alerta para um problema cardíaco? Eu não diria que ele vai encontrar e vai ser um sinal de alerta, mas são coisas que chamam a atenção para o paciente precisa ser encaminhado ou para um cardiologista ou para um geriatra para investigar doenças sistêmicas. A gente fala muito de pacientes com inflamações de gengiva de repetição, pacientes com infecções dentárias de repetição, sangramento gengival frequente, retração de gengiva, perdas dentárias. São todos sinais que a gente acende uma lanterna ali que tem algo sistêmico associado, que vale a pena uma avaliação médica. E, de forma geral, a gente costuma, em procedimentos mais invasivos, entrar com a aferição da pressão arterial. E, geralmente, a gente costumeiramente coloca pela manhã esses procedimentos, para ser mais fácil. Mas qual a pressão arterial dentro hoje? Porque houve uma alteração do normal da pressão arterial nas normas, nas diretrizes. Na diretriz, exato, de cardiologia. Qual é o hoje indicado que está tudo bem? Até quanto a pressão ou não, vamos parar aqui, a partir desse momento a pressão precisa ser recontrolada para que seja feito o atendimento? A urgência, que o paciente tem que ir para o hospital, é uma pressão sistólica maior que 180, tá? Então, a gente não faz nenhum procedimento com uma pressão sistólica maior que 18. Mas eu acho que aí precisa ver muito o histórico do paciente. Se é um paciente que vem com uma pressão sempre controlada, o que acontece habitualmente é que eles ficam ansiosos, eles têm medo, eles ficam estressados e aí essa pressão sobe. O que é importante é que o paciente não suspenda a medicação. Sim. Porque tem pacientes que não tomam no dia que vai fazer o procedimento. Que acha que não pode tomar. Exato. Eles dizem, não tomei porque eu vim fazer o procedimento e depois eu tomo. Isso, e é muito importante que eles tomem o remédio. Porque a medicação de pressão, ela tem ela é contínua, né? O efeito dela é contínuo. Então, eles não podem suspender, porque senão, muitas vezes, sobe junto com o estresse, com o medo, juntamente com isso. Sim, e vocês orientam um horário 1 hora antes do procedimento ou não? É quando acordou, independente da hora do procedimento, para manter essa continuidade e até controlar o nível de ansiedade do paciente ali, para não aumentar aquela pressão tanto. A gente orienta manter como o paciente usa. A única coisa que eu sempre peço é se, por exemplo, ele toma às 10 da manhã e a consulta dele, o procedimento dele está às 10, que ele tome antes. Tá, 1 hora antes. Tá, isso. Não deixe de tomar. Tá? Não toma imediatamente antes, mas sim, 1 hora antes é excelente. Mas que não deixe de tomar se bater no horário da consulta, porque muitas vezes eles deixam para tomar depois. Achando que vai ser melhor. Isso. Exatamente. Igual não comer. Acontece muito deles não comerem achando que é melhor comer depois. De estômago vazio, ninguém merece. Muito bem. Então, o 12/8, que era aquela que a gente aprendeu lá atrás, que era a pressão normal, ela segue como normal? Ou ela é considerada alta já? Essa questão do 12/8 foi uma questão bem polêmica. Foi um bafafá em todos os cantos. Exatamente. Isso. A pressão ideal é uma pressão menor que 130/80, tá? Mas eu não estou falando de pacientes com diagnóstico de hipertensão. Pacientes com diagnóstico de hipertensão, uma pressão de 12/8 tá excelente. Pacientes que não têm diagnóstico e têm fatores de risco, então o paciente que tem obesidade, colesterol alto, pressão arterial elevada, diabetes, esses pacientes com uma pressão 12/8, qual é a orientação? Ser mais agressivo no controle de fator de risco e não iniciar com medicação. Eles colocaram 12/8 agora como uma pré-hipertensão. Exato. E aí foi meio caótico, né? Porque todo mundo é 12/8. Todo mundo. Assim, todo mundo era 12/8 normal e aí todo mundo ficou preocupado.
Do nada você virou hipertenso. Mas é isso, não é hipertensão, mas para pacientes que não têm diagnóstico de hipertensão e têm fatores de risco, aí o ideal é ficar abaixo de 12/8. Então, a gente não medica, a gente é mais agressivo no controle. Então, vai fazer o paciente perder peso, vai controlar melhor a glicemia, vai fazer exercício físico. Exato. Mesma coisa com uma pré-diabetes. Exato, a gente faz exercício controles físico. não medicamentosos para poder manter. Hoje em dia, com paciente pré-diabético, a gente tende a entrar já com medicação. Tá. Mas, por enquanto, no pré-hipertenso, a gente muda estilo de vida. A apneia do sono, tem que investigar. Tem uma série de fatores ali que a gente tem que ver para tentar baixar a pressão desse paciente 12/8. E a pressão baixa hoje é o quê? Porque, olha, quando eu comecei, a minha pressão era considerada baixa, mas já acho que é normal, porque a minha geralmente é 10/7. Então, antes todo mundo dizia assim, nossa, sua pressão é muito baixa, mas agora que 12/8 é pré-hipertensão, 10/7 é o normal. Tá ótima, 10/7 tá excelente. A gente também tem que individualizar isso. De forma geral, para a gente falar, seria uma pressão abaixo de 90/60. Tá? Mas isso precisa ser individualizado. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca são pacientes que tomam medicações que mudam mortalidade na insuficiência cardíaca e são medicações que abaixam a pressão. Então, um paciente com insuficiência cardíaca que está com uma pressão de 8/5, mas ele está bem, está sem sintoma, tá ótimo. Não vou me preocupar com isso. Tá? A gente vai se preocupar se ele começar a ter tontura, começar a ter outros sintomas. Entendeu? Mas então, a gente tem que individualizar, não se ater só ao valor. Sim. Não, isso é importante também, é porque a gente aprendeu a se ater ao valor como referência de tudo, isso, né? Exatamente. Foi o nosso aprendizado ao longo de muitos anos, mas que já mudou. E criança, Vê? Quando a gente fala de criança, por exemplo, eu atendo criança que tem sopro, e sopro não é nenhuma coisa gravíssima, mas muda alguma conduta em pacientes infantis? A gente precisa saber o que é o sopro. Porque o sopro é o barulho que dá ali no coração quando o sangue está passando de um lugar para o outro, habitualmente ou em um lugar que não era para estar aberto, uma comunicação, ou interarterial, ou interventricular, ou é algum problema em válvula. E aí a gente tem que lembrar das válvulas, dependendo do problema na válvula, a gente precisa ter alguns cuidados adicionais. Então, se o paciente tem sopro, antes de qualquer coisa, o ideal é passar com o cardiologista e saber o que é esse sopro. Se é um sopro inocente, criança tem muito sopro que é inocente, que vai sumir quando eles forem crescendo. Mas a gente precisa saber o que é. Até porque, dependendo, pode ter repercussão sistêmica ali no coração mesmo, dilatar o coração, tudo mais. Então, a gente precisa saber se precisa intervir ou não. Hoje a gente tem pacientes muito mais informados, e chegam mães dizendo assim, olha, ela tem um sopro, e você fala, usa um medicamento, qual a orientação do cardiologista? Não, nenhuma, nada. E aí a gente, como dentista, às vezes fica um pouco na dúvida se você pode entrar com uma conduta de uma criança totalmente saudável ou se você tem que entrar com uma conduta de um paciente que tem alguma cardiopatia. O ideal é o cardiologista dessa paciente te mandar uma cartinha falando o que é, entendeu? Pelo menos. Até para vocês saberem. Até ali. para comunicação dentista, né? Com o dentista com o cardiologista, que é super importante. A grande maioria são sopros inocentes e vai ser o tratamento como qualquer outra criança saudável. Porque é uma criança saudável com sopro inocente. Mas não dá para vocês saberem isso quando o paciente chega e fala só um sopro. Interessante saber, porque tem bastante hoje em dia criança que chega com diagnóstico sem tratamento, mas a gente fica ainda na dúvida se deve ou não agir. Muito bem. Doutora, continuando com a questão de pacientes cardiopatas e pensando no dentista, que tipos de cuidados o dentista, quando recebe um paciente cardiopata, ele precisa ter em relação à prescrição medicamentosa ou qualquer outra conduta que difere no consultório de pessoas saudáveis? O que você chamaria assim de importante? Primeira coisa é saber o que o paciente tem. Então, é um paciente cardiopata, mas ele tem insuficiência cardíaca, ele infartou, ele colocou um stent, ele é um paciente valvar, é um paciente que fez transplante. Segundo, saber o que o paciente usa de remédio. Se usa se usa clopidogrel, se usa anticoagulantes, se está tomando certinho, se está compensado. Saber se o paciente tem ou não um risco alto para endocardite, para a gente indicar a profilaxia. E a gente tem um cuidado particular com anestésico. A gente gosta de anestésicos sem vasoconstritores para pacientes cardiopatas, principalmente quando eles estão descompensados.
Pode aumentar a pressão, acabar descompensando. Outra coisa que é muito importante também é controlar, na medida do possível, porque eu sei que isso é um pouco mais difícil, o estresse, a ansiedade do paciente e a dor no procedimento. Que aí, se o paciente ele tem dor, ele pode ter uma descarga adrenérgica, mais adrenalina, aumenta a pressão, aumenta o batimento, e aí pode descompensar uma doença cardíaca que estava compensada. Então, a gente precisa, você indica mesmo com pouco vasoconstritor, porque o nosso é diluído 1 para 100 mil negócio. E assim, a quantidade, o volume de anestésico que a gente coloca, em média, são 2 tubetes, menos de 4, 3,6 ml ali numa média de tratamento. Eu sei que é pouco e numa diluição de vasoconstrictor muito grande, mas mesmo assim a gente evita usar vasoconstrictor. Você indicaria talvez um ansiolítico prévio para esse tipo de paciente, para diminuir a ansiedade, ou acha que desnecessário? Porque, assim, querendo ou não, o dentista já é um fator de risco de aumento de ansiedade. Não precisa fazer nada. É isso. Só por ser dentista. Sentar na cadeira do dentista já fica ansioso. Aumentou o nível de ansiedade. Então, a adrenalina vai lá no alto. Você acha que faria sentido entrar com um ansiolítico para esses pacientes? Ou não, eu acho desnecessário, talvez uma musiquinha calma, ambiente, alguma coisa mais... Na grande maioria dos casos, o ambiente, a confiança, o paciente está bem orientado sobre o procedimento, já vai fazer bastante diferença. Acho que são pontuais os casos que precisariam aí de alguma medicação. Uma medicação, um ansiolítico prévio à consulta. E se a gente falar sobre interação medicamentosa, o que a gente mais costuma passar no consultório, obviamente, vão ser os anti-inflamatórios, os analgésicos e os antibióticos, né? Algum desses costumam ter interação com medicamentos que os pacientes usam de rotina, os pacientes cardiopatas, obviamente. Existe alguma interação medicamentosa na qual a gente tem que acender um sinal de alerta, este não é legal? Antibióticos, não, nem analgésicos, tá? A única coisa que cardiologista sempre tem um pouco de ressalva é anti-inflamatório. Pode prejudicar a função renal, aumenta a chance de sangramento. Então, na medida do possível, lógico que pontualmente, por 3, 5 dias, na grande maioria dos casos, não vai ter nenhum problema. Sim. Mas só ficar atento se o paciente às vezes não é um renal crônico, porque aí o anti-inflamatório pode piorar esse quadro. A substituição por um corticoide, por exemplo, faria algum sentido ou não? Seria melhor para nós do que um anti-inflamatório, por exemplo, um diclofenaco, Toragesic, Profeno da vida. Isso. Seria melhor entrar, então, de repente, com corticoide em casos mais graves, óbvio. Em casos mais graves, eu acho que pontualmente. Seria mais seguro, talvez, né? Dependendo do perfil do paciente, sim. Tá. E o que assim, de repente, você está atendendo um paciente que, teoricamente, está controlado, que você aferiu a pressão arterial e está controlada, tomou medicação certinho, mas por algum pico de adrenalina aconteceu alguma coisa e qual é o sinal que você diria assim para o dentista? Para e manda para um pronto-socorro. Dor no peito, sem dúvida, até que se prove o contrário, em paciente cardiopata é infarto. Então, dor no peito, falta de ar, alteração de nível de consciência, palpitação, o paciente fala que está com batedeira no peito ali, palpitando, queda de pressão ou aumento muito grande de pressão, turvação visual, alguma alteração neurológica, esses pacientes param o procedimento e encaminham para avaliação no pronto-socorro. Então, qualquer alteração que possa lembrar algo cardíaco para o atendimento onde estiver, às vezes até um sangramento além do normal, que você não consegue um estancamento. Se você não conseguir estancar, sim. Né? Então, acontece e aí sim a gente entraria com um pedido até de uma SAMU, né? Para levar para um pronto-socorro. Levar para um pronto-socorro. E apesar de que hoje a gente tem muita dor... Você deve ver muito no consultório, pacientes relatam para mim na cadeira, dizendo que tem dor no peito, mas na verdade é muito mais muscular do que cardíaco, né? Mas por via das dúvidas... Não tem como você saber. No consultório é melhor. Não tem como a gente ter certeza. Ainda mais se for um paciente cardiopata. Ainda mais o paciente que já tem algum tipo de alteração. Se você fosse dizer para um dentista o que você queria... Hoje eu tenho acesso a todos os dentistas do Brasil. O que você diria assim? Eu quero que todo dentista saiba sobre pacientes cardiopatas, que eles precisariam saber. Qual é a informação super importante que não pode passar despercebido por nenhum dentista? Não parem o AS, o clopidogrel e os anticoagulantes dos pacientes para os procedimentos dentários, sem falar com o cardiologista.
Às vezes, o risco de infarto e trombose, ele é muito maior do que o risco de ter do sangramento. Então, seria essa a minha mensagem, para não parar. Parem o AS. Muito bom, essa daí é boa. Olha, eu não paro, tá? Então, eu sempre peço o contato do cardiologista. Não, é isso. Eu acho que o melhor dos mundos é isso. É a gente conseguir conversar para individualizar ali para o paciente, entendeu? Infelizmente, a gente tem ainda cardiologistas que eles não entregam o telefone, né? E aí a gente não consegue esse contato. E aqui aí volta para aqueles, como faziam os incas e maias, uma cartinha escrita para que o paciente mande. Às vezes atrapalha um pouco, porque às vezes o paciente demora esse processo de levar para o cardiologista, marcar consulta, o cardiologista ver a cartinha e voltar com essa cartinha. Então, assim, queridos cardiologistas, por favor, mandem contato para os dentistas que ajudam a gente. Doutora Verônica, se um paciente quer chegar, olha que hoje está cada vez mais comum, a galera quer chegar nos 90 anos com a saúde dos 30. Então, o paciente que quer chegar aos 90 anos, o que você aconselharia a ele? É mais importante uma dieta equilibrada ou uma saúde bucal para que o coração fique intacto? Eu vou indicar tudo, hein? Os dois. Eu indicaria prevenção. E aí a prevenção engloba tudo. É uma alimentação balanceada, é fazer atividade física, cuidar da pressão, cuidar do colesterol, cuidar da glicemia, dormir bem, diminuir estresse e cuidar da saúde bucal. Lembrar que cuidar da saúde bucal faz parte da prevenção cardiovascular. Muito bem. Olha aí, tá vendo? Tem que comer bem e ainda precisa escovar o dente depois de Exatamente. Para poder ter o coração aí de 30 aos 90. Escovar o dente, passar fio dental, cuidar de tudo. E ter uma dieta equilibrada que também faz parte da saúde bucal. Com certeza, com certeza. Muito bom. E uma pergunta de ouro, essa é a pergunta de ouro que finaliza o nosso podcast. Essa pergunta, ela pensa bem sobre isso. Se você tivesse 1 minuto para convencer alguém a cuidar da higiene oral para manter o coração saudável, o que você diria para este paciente? Olha para a câmera, fala lá no olho do paciente, o que você diria para ele? Pensando no coração, qual seria esse conselho de no máximo 1 minuto? Eu diria a gente pensa que a boca e o coração não têm nenhuma relação, mas eles têm sim. A saúde, cuidar da saúde bucal, escovar os dentes, passar fio dental, tudo isso também faz parte da prevenção cardiovascular. Não é isoladamente, é em conjunto, obviamente, com controle de peso, controle de pressão, de colesterol, de glicemia, atividade física, mas a gente tem que cuidar de tudo, cuidar da gente como um todo. Essa seria a minha dica. Muito bom. Aplausos. Doutora Verônica, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por compartilhar de uma forma tão leve tanto conhecimento, né? E que é tão importante para todo mundo. Vamos divulgar mais conhecimentos e divulgar uma saúde de qualidade, informações de qualidade, informações com ciência para todo mundo, com consciência e intenção, né, de que isso chegue a mais gente para que a gente tenha uma saúde de muito mais qualidade no futuro. Eu tenho certeza que você conseguiu ajudar muita gente que está assistindo aqui a gente, muita gente que tinha muitas dúvidas, e agora a gente quer saber, assim, onde te encontrar. Manda teu @, teu consultório, que está todo mundo agora querendo saber como passar com a doutora Verônica. Vou receber todo mundo com muito prazer. Meu @ é @doutora Verônica Quiroga. Já anota aí. E eu atendo na Avenida Paulista, número 1048, no 18º andar. Vai ser um prazer receber todos vocês. E assim a gente encerra mais um episódio do ContitoCast, cheio de trocas, cheio de experiências novas, cheio de conhecimento, com o coração assim cheinho de coisa boa. Sigam a gente no YouTube, nas redes sociais, dá uma curtida, comentário. Se quiser fazer perguntas no comentário, faz. A gente vai encaminhar para a doutora Verônica responder e ajudar todos vocês. Muito obrigada.